Você já reparou como algumas histórias de amor de filmes e séries nos prendem a assistir aquela história do começo até o fim, a um ponto em que a gente até mesmo engaja com os personagens e não só engaja, como a gente sente o sofrimento que eles estão passando? Se você já percebeu isso assistindo alguma série, com certeza a Rainha Charlotte, um spin-off de Bridgerton na Netflix, também te trouxe essa mesma sensação, e a partir disso a gente vai começar, por meio dessa série, a entender o porquê que a Rainha Charlotte é uma série que nos engaja tanto a defender ali de querer que o casal se junte, que o casal dê certo. E não só isso, a gente vai pegar aqui o livro A Arte da Sedução para relacionar algumas estratégias tanto do roteirista quanto também do casal ali, estratégias sedutoras que fazem a gente gostar de um relacionamento, ou estratégias essas que fazem a gente, por exemplo, gostar de assistir um filme ou uma série até o final. A gente vai pegar o livro Arte da Sedução para entender isso do começo até o fim. Lembrando que histórias de ficção, elas tendem a ser um reflexo da realidade trazido ali para o mundo ficcional, ou seja, muitas das histórias de amor, muitas das histórias contadas em filmes, mesmo que sejam ficcionais, vêm de uma inspiração de uma história real normalmente. Então, assim como as histórias de Dom Juan são baseadas nos libertinos que existiam na época que a obra foi lançada, a gente vai pegar aqui a série da Rainha Charlotte para também entender algumas nuances de sedução que ao ler o livro do Robert Greene a gente não consegue entender à primeira vista, mas olhando para contextos da vida real a gente consegue ver como que essas técnicas de sedução já estão presentes no nosso dia a dia. Então, a gente não só vai analisar a série, como também vai pegar esses ensinamentos e trazer para a nossa vida pessoal, para melhorar não só, para a gente não só cair em relacionamentos ruins, evitar cair em relacionamentos ruins, como também a gente vai pegar essas técnicas e melhorar os nossos relacionamentos e entender o mundo no geral. Então, se você já acompanha aqui os vídeos sobre a arte da sedução no canal, se inscreva e não esquece de deixar o seu like. Porém, se você não conhece meu trabalho, está chegando aqui de paraquedas, não se inscreva aqui. Não se inscreva, não faça nada. Assista o vídeo até o final porque eu falo de livros técnicos aqui, livros que ensinam coisas de relacionamento, de finanças, livros de produtividade. Todos esses tipos de livros eu cito aqui no Arbux. Se você não gosta ou não faz ideia de que tipos de livros são esses, ou não tem o costume de ler, só assiste o vídeo até o final. Se você gostar do conteúdo, aí você se inscreve, combinado? De resto, não se inscreva por hábito, não se inscreva por dó, combinado? Então fica comigo que eu vou te explicar agora como que a gente pode aprender sedução com a série da Rainha Charlotte na Netflix. Lembrando que eu preciso dar um aviso muito importante aqui. Eu não sou um sedutor. O que eu fiz foi ler um livro técnico, pegar a maior dor de vocês, que é não ter entendido esse livro em específico, e começar a fazer relações do livro com a vida real, relações do livro com a cultura pop, e por meio disso a gente pega e aprende juntos a sedução que o Robert Greene ensina, certo? Mas eu não sou um professor, eu não sou extremamente, nossa, o deus da sedução, não. Tô aprendendo igual vocês, sofro igual vocês, tanto para fazer amigos, nesse sentido, tudo que o livro ensina ali para você entrar em bons relacionamentos, fazer mais amigos, conquistar pessoas na política, eu tô aprendendo junto com vocês ao ensinar, ao procurar mais sobre o livro e passar para vocês, combinado? Então não me veja como o professor que sabe tudo, muito pelo contrário, eu quero que vocês, se vocês têm interesse em aprender a seduzir, por exemplo, em relacionamentos amorosos, eu recomendo outros influencers, não é essa a minha função aqui. Minha função é só pegar o livro e aprender junto com vocês, combinado? É uma vez importantíssima aqui. Eu falo de livros, eu sou especialista em livros. Então vamos lá, pra gente entender as técnicas de sedução que existem entre o livro e a série, como que a gente vai relacionar elas, a gente precisa ter um breve resumo do que é a série Rainha Charlotte, né? Que é o spin-off de Bridgerton. Bom, basicamente a série ela vai contar a história da rainha em específico, a Rainha Charlotte, como que ela entrou no relacionamento com o rei, e existem dois tempos aqui que vão acontecer na série. Tanto a rainha no presente, que no caso ela vai estar preocupada ali em manter a linhagem real por meio de um sucessor, no caso ela quer que os seus filhos deem um neto real para ela, deem um neto que seja de fato legítimo e que por meio desse neto, a linhagem real possa continuar no poder. Lembrando que nesse caso aqui, se os filhos não dessem para ela um filho legítimo, um filho que pudesse ter o sangue real e pudesse manter ali o poder daquela família, naturalmente eles iam ter uma crise política. Por isso a preocupação da rainha ali em trazer um neto que continuasse ali com a linhagem deles. Os filhos, no caso, eles não estavam fazendo isso, eles estavam se relacionando com pessoas fora ali da aristocracia,
Por consequência disso, eles tinham filhos ilegítimos, filhos que não podiam assumir o trono depois da Inglaterra. Por isso a preocupação da rainha nesse sentido no presente. Já no passado, a série ela é ali onde acontece o principal drama. É onde a rainha, de alguma forma, ela começa a se relacionar com o rei. E a gente vai entender isso conforme eu for explicando aqui. Mas basicamente é o início do relacionamento da rainha com o rei e como isso aconteceu. A série vai sempre fazendo essa mistura entre o passado da rainha, que é onde o drama acontece, é onde que a gente vai fazer toda essa análise, e o presente dela, que é a preocupação dela em manter a linhagem real, mas com um motivo por trás. No caso, a promessa dela era fazer com que a promessa que ela fez ao George, de ter uma família com ele, de fazer isso tudo funcionar, acontecesse de fato. Tanto que o final da série ali, o último episódio, vai mostrar que os dois se juntaram ali e ficaram felizes por terem cumprido essa missão, apesar de todos os desafios, né? No caso, o desafio que o George passava é que ele tinha um problema mental que atrapalhou muito ele, o relacionamento dele com a Charlotte ao longo da série. E a gente vai entender isso também conforme eu for explicando as técnicas de sedução, como que isso foi interessante e trouxe vida ao roteiro da Rainha Charlotte ali. Um outro detalhe interessante é que, além da história contar ali os dilemas amorosos, os dilemas políticos também que estavam envolvidos com aquele casal, apesar da série claramente ter a licença poética para contar a história do rei George e da Rainha Charlotte, muito do que é citado ali também tem uma base ali na vida real, logicamente com a licença poética. No caso, de fato, o rei George na vida real ele teve um problema mental ali. No caso, posteriormente descobriram que ele teve um problema de demência. Então, tudo que acontece com o George na série, obviamente que não foi diagnosticado ali na série, mas quando a gente vai procurar saber dessa história na vida real, o que ele tinha era um problema de demência, ou seja, se você pesquisar ali a demência, ela vai ter algumas características que batem por cima com o que aconteceu na série. É uma curiosidade interessante para você que tá acompanhando a série, porque a princípio você pode olhar ali e não entender o que o George tem, será que ele tem esquizofrenia, o que ele tem? Então, na verdade, pelo que você pode pesquisar aí, ele teve, na verdade, demência. Isso é um detalhe muito interessante pra gente entender a complexidade desse personagem na série posteriormente. Agora que entendemos um breve resumo da série Rainha Charlotte, vamos agora direto para as lições que a gente pode tirar entre a série e o livro do Robert Greene, A Arte da Sedução. A primeira coisa que eu vou já avisar vocês, que vocês estão acostumados aqui no canal a ter esse tipo de informação, mas nesse vídeo em específico eu não vou conseguir lidar, que é, no caso, eu não vou conseguir passar a personalidade sedutora de ambos. Por quê? Porque quando eu vou analisar eles, quando eu vou olhar para a Rainha Charlotte, quando eu vou olhar para o George no geral, eu até olho uma característica ou outra, mas elas não batem 100%. Então, por exemplo, eu não posso dizer que a Charlotte ela é encantadora por ouvir o George e trazer compreensão, trazer paz para ele em momentos em que ele está inseguro, ao mesmo tempo que o encantador, no caso a personalidade sedutora, ele também tem a questão de não trazer conflito, não trazer desarmonia, mas na série a Charlotte tem horas que briga com ele diretamente para querer a atenção dele. Então, elementos como esse acabam sendo contrastantes e eu não posso dizer que tal pessoa, no caso a Charlotte, tem essa personalidade. A mesma coisa pro George. Eu não posso dizer, por exemplo, que ele é um amante ideal, que ele é um natural, sendo que ele tem uma característica ou outra isolada e fica por isso. Então, por essa falta de definição, eu preferi pegar uma abordagem muito mais pautada nos processos sedutores do que necessariamente na personalidade sedutora. Porém, se vocês que leram um livro, já estão acostumados aqui a ver vídeo no canal, vocês quiserem tentar cravar uma personalidade sedutora dos dois, fiquem à vontade. Eu chuto que tem características mais parecidas ali com o encantador, no caso da Charlotte, e no caso do George, eu percebo, por exemplo, que ele traz uma característica mais inocente, uma fuga da realidade, coisa que o natural ele costuma fazer, mas, como disse, com ressalvas, porque não é 100% isso. E ele mistura, então, um pouco do natural quanto do amante ideal ali, de ser o cavaleiro, de passar essa figura cavaleiresca, principalmente quando ele vai se encontrar ali pela primeira vez com a própria Charlotte. Então, mesmo assim, eu não cravo que essas são a personalidade sedutora dos dois. Fica a encargo de vocês aí, se vocês forem mais especialistas no livro que eu, cravar a personalidade sedutora, ok? Mas vamos focar nos processos sedutores, que a gente consegue tirar muito mais lição, consegue ter muito mais aprendizado por meio dos processos sedutores do que necessariamente pela personalidade sedutora. Nesse caso, a primeira análise que a gente vai fazer é a questão da vítima certa, o capítulo 1 ali do processo sedutor. Por que é importante você sempre analisar o porquê que uma pessoa é ou não é a vítima certa?
Para seduzir, para uma sedução acontecer, você tem que entender o que aquela pessoa sente de falta, quais são os vazios, quais são as necessidades, o que ela sofre, o que ela quer da vida dela, o que ela anseia, principalmente quando se trata de relacionamentos, para a gente conseguir entender por onde a gente começa a sedução, por onde a gente começa a utilizar determinadas estratégias, quais personalidades sedutoras começam a funcionar, porque tudo depende da vítima. As pessoas não são iguais, as pessoas têm necessidades, têm demandas diferentes. Portanto, a primeira coisa que a gente vai analisar aqui é o capítulo 1, a vítima certa. A gente vai começar a identificar ali nos dois quais são as fraquezas, quais são as carências emocionais que eles têm, ou pelo menos trazem na série nesse caso. E tanto a Charlotte quanto o próprio George, eles apresentam essas características e nós vamos ver agora quais são elas. E a primeira pessoa que a gente vai olhar agora, um pouco mais de perto, é a Charlotte. Se a gente pegar o contexto da história, a gente vai ver que a Charlotte, logo no primeiro episódio, ela é defrontada com um problema novo. Ela, que é de um outro reino, ela acaba sendo obrigada pelo irmão, por questões políticas, por manutenção do status e do poder ali da Alemanha. Ela é forçada a se casar com George, que é o rei da Alemanha, por uma questão de estabilidade política, para garantir que o seu povo, o povo alemão, ele tivesse um futuro melhor por conta dessa parceria com a Inglaterra. Porém, naturalmente, ela acaba sendo muito receosa, ela acaba tendo muita resistência a esse casamento arranjado, justamente porque, para começo de história, naquele momento ali, nos primeiros episódios, ela nem sequer conhece o rei, ela não sabe quem que é o George, ela só sabe que vai se casar, porque o irmão meio que obrigou ela a se casar com o rei da Inglaterra, muito mais por uma questão política do que necessariamente por gostar do cara. E ela sempre ali, logo nos primeiros episódios, quando ela tá ali na carruagem com o seu irmão, ela fica questionando por que ela tá ali naquela situação, por que ela deveria estar ali, se não existe uma outra opção diplomática para aproximar a Inglaterra com a Alemanha. E por conta disso, ela acaba já entrando num relacionamento insegura e também idealizando muito. Como é que vai ser o meu marido? Como é que ele vai me tratar? Será que ele é uma pessoa rude? Será que ele é uma pessoa ruim? Será que ele é uma pessoa boa também? Não sabemos. Ela fica com todas essas perguntas em aberta. E não só isso, como ela vai longe. Ela cita até mesmo na série o medo do marido ser feio, na verdade, de ser um troll, uma besta. Ela vai tão longe na idealização por não saber quem que é o marido, que ela acaba até mesmo viajando, fantasiando no nível máximo. E uma das coisas que a gente já vai ver no livro do Robert Greene é a importância de você conseguir trabalhar a sedução em cima de uma pessoa que tem a mente fértil. Por que isso é importante? Uma pessoa que ela não tem imaginação, uma pessoa que ela tem dificuldade ali para idealizar, ela é direta, ela dificilmente pensa ou reflete sobre as coisas, é muito difícil seduzir ela, porque boa parte da sedução acontece na mente. E se a pessoa não consegue fantasiar um relacionamento de alguma forma, a tendência é que você não consiga nem sequer atacar algum tipo de insegurança, algum tipo de fraqueza dela, justamente porque a mente dela não trabalha em cima de imaginar isso, não trabalha em cima de ter medo ou de imaginar a sua insegurança acontecendo. Então nesse caso aqui já é um ponto interessante de você analisar, que a Charlotte ela acaba sendo uma vítima muito interessante, no caso desse case de sedução, porque ela já começa ali com uma expectativa extremamente baixa por conta da sua idealização, por não saber quem que era o George no caso. Um outro vazio e insegurança que a gente vai perceber, justamente por conta desse casamento forçado, é que ela tem medo de que em todos os melhores cenários ela entre em um casamento em que ela tenha obrigações, ela acaba tendo um relacionamento ali realmente por conta do status político e por conta disso ela acaba realmente não gostando do marido. Isso é uma parte muito interessante também. Ela tem medo de se casar por questões que não sejam amorosas, por exemplo. E naturalmente nessa sociedade, uma vez que você casou, você em teoria não pode se separar. É um destino único, você não tem a chance de se separar. Nesse caso, se a Charlotte, por exemplo, ela não quisesse manter o relacionamento com o rei, ela poderia ser acusada até mesmo de traição à pátria. Então seria um grande problema ali pra ela, e isso naturalmente trouxe inseguranças pra ela. Ela saberia que se ela não desse um jeito de fugir ali, se ela realmente não quisesse se casar e quisesse fugir, ela teria que resolver isso o quanto antes, o que logo ali nos primeiros episódios traz uma grande tensão nesse relacionamento que ela vai começar a ter na série com o George. Agora, olhando um pouco pro George, o personagem do George em si, a gente vai perceber algumas coisas interessantes também do porquê ele é a vítima certa, porquê que ele é uma pessoa suscetível às investidas no caso da Charlotte. A gente vai perceber ali que ele também foi forçado a se casar. Existe um ponto em comum ali entre os dois. Os dois estão sendo casados de forma forçada. E o motivo é o mesmo. No caso, a mãe do George, né, a rainha naquela época, a rainha mãe dele, ela queria que ele se casasse
para questões políticas também, para ter a manutenção ali do status da realeza, para manter ali o poder político deles, e não só isso, como também para realizar o grande experimento ali, né, que era a inserção de pessoas negras na realeza. A rainha, ela tem esse intuito de fazer o filho se casar para fazer o grande experimento, e não só isso também, como arrumar uma pessoa ali que vai trazer a estabilidade, garantir que o herdeiro, no caso o filho da Charlotte e do George, iria vir e naturalmente continuar ali com a linhagem real também. Isso acontece não só no presente, com a preocupação da Charlotte em fazer os seus filhos lhe darem um neto, como também acontece com a mãe do George, a preocupação em que a sua esposa, no caso a Charlotte, desse um filho pro George e naturalmente continuasse a linhagem real. Então, o relacionamento dos dois também acontecem, o George ele também tem a pressão de entrar em um relacionamento por uma manutenção do status político, mas ele tem algumas inseguranças próprias também em relação a isso. Por exemplo, o George ele tem uma grande insegurança de entrar num casamento com a pessoa que ele ainda não conhecia, e por conta da sua condição de saúde, no caso a demência, né, o problema mental que ele tinha, ele acaba sendo rejeitado pela esposa, sendo ignorado, ou sendo visto como alguém de fato defeituoso ali. Isso trazia inseguranças para ele. Não só isso, como também ele tinha medo desse problema mental dele trazer problemas pro casamento em si. Ou seja, ele tinha medo de se casar e naturalmente oferecer uma vida ruim para a esposa dele, justamente por conta disso. Ou seja, no melhor dos casos, em que a esposa ainda gostasse dele, ele tinha muita insegurança, a gente vai conseguir perceber isso na série, de se aproximar, por exemplo, da Charlotte, porque se ela descobrisse que ele tinha um problema mental, ela talvez não amaria tanto ele, ou teria uma vida ruim no geral. Então o George ele entra nessa relação forçado também, e não só isso, como com a preocupação de ser rejeitado, de ser ignorado, graças à sua insegurança oriunda ali da doença mental que ele tinha. E é aqui que entra o ponto importantíssimo do capítulo 1 da Vítima Certa. Como eu disse, a questão da vítima certa é você entender quais são os vazios, quais são as inseguranças daquela pessoa, para você entrar numa sedução com ela, atacando justamente o ponto frágil, né, entre aspas, o ponto frágil, para fazer ela gostar de você. No caso ali do George e da Charlotte, a gente vai ver que os dois se completam, por isso que em algum nível eles se gostam também. O George, ele resolve os problemas de insegurança que a Charlotte tem, do marido ser ruim, do marido não ser cavalheiro, do marido ser extremamente rude e grosso com ela, oferecendo ali uma vida terrível para ela, uma vida de obrigações em que o marido ele é extremamente chato, ruim, uma pessoa que não é legal de se ter por perto. E não só isso, como também a gente vê o George ali preocupado em ter uma esposa que entenda os problemas dele, que traga compreensão, que traga paz em algum nível. Então, se você leu esse capítulo e não entendeu o porquê que a vítima certa é tão importante, relê esse capítulo e pega tudo isso que eu tô falando agora. Porque se você não tem nenhum tipo de preocupação quando você entra num case de sedução com alguém, com o que aquela pessoa pensa, quais são seus desafios e inseguranças, você não trabalha em cima de melhorar a vida da pessoa utilizando claramente as suas personalidades sedutoras, utilizando ali estratégias que ataquem diretamente essas inseguranças, dificilmente a pessoa vai gostar de você. Até porque, como o próprio Robert Greene diz, é difícil um relacionamento acontecer no qual uma das pessoas, não precisa nem ser as duas, pelo menos uma das pessoas esteja plenamente satisfeita e feliz consigo mesma. Ou seja, se você entra num relacionamento em que a outra pessoa está completa de si, ela não tem nenhuma necessidade, não tem nenhum problema de autoestima, esse relacionamento não tem como durar, ele não tem nem como acontecer. Até porque a tendência é você querer achar a sua cara metade. E o que é a sua cara metade? É você encontrar na outra pessoa aquilo que falta em você. Então, pode ser que você admire o seu cônjuge por alguma coisa que você não tem, como por exemplo, vou dar um exemplo específico. Às vezes você é tímido e vê no seu cônjuge a coragem para não ser tímido, a coragem de ser extrovertido, isso te gera uma admiração tão grande nele que você se sente atraído, por exemplo. Então você sempre vai estar buscando no outro preencher os seus vazios emocionais, de autoestima, alguma coisa assim, por meio do relacionamento. Então a gente vai entender uma sedução, seja ela de filme, série ou da vida real, tentando entender o que falta na vida da outra pessoa. Se você não se preocupar com isso, é quase impossível você entender o que faz uma outra pessoa gostar de alguém ou não, assim como fica meio que inviável você saber
todas as técnicas do livro, mas você não entendeu o momento em que aplicam elas. Até porque você não precisa aplicar todas as técnicas do livro do Greene, ou nem sequer todas as técnicas de forma natural vão acontecer, do processo 1 ao 24, ou todas as personalidades sedutoras, você precisa pegar todas as características delas e aplicar no alvo que você vai seduzir. Não. Um dandy, por exemplo, ele não vai ter a mesma vítima de um coquete, por exemplo. Pode ser até que funcione, mas as estratégias serão diferentes. E não é por conta do sedutor, é por conta da vítima. A vítima é muito mais importante de ser analisada do que as suas características sedutoras, por exemplo. Na verdade, o que você vai fazer é se adaptar para seduzir a vítima, nesse caso. Portanto, é por isso que a Charlotte e o George são a vítima perfeita um do outro. No caso, a Charlotte, ela teme ser rejeitada pelo marido que ela ainda nem conhece, ao mesmo tempo que ela busca ali uma segurança emocional no casamento, que ela não faz ideia de como vai ser, enquanto que o George, por outro lado, ele teme ser um peso na relação, ao mesmo tempo que ele precisa de aceitação, né, por conta da sua doença mental, que ele nem sequer sabe o que ela é. Portanto, para finalizar o primeiro ensinamento aqui, que é a importância de você encontrar a vítima certa e trabalhar em cima das necessidades dela, é porque se você não fizer isso, simplesmente não tem sedução. Se você não consegue persuadir uma pessoa sem entender quais são as necessidades dela. Isso foge também do conceito amoroso, e ele também é importante, por exemplo, no mundo do marketing. Se você não entende quais são as dores do seu cliente para você montar a comunicação para ele, para relacionar ali o seu produto, a sua solução de mercado com a demanda do cliente, se você não entende quem é o seu cliente certo para você comunicar justamente com aquele cliente e acontecer a venda, assim como acontece nos relacionamentos amorosos, isso também acontece no marketing. Portanto, a questão da vítima certa, ela funciona não só para relacionamentos, funciona na política. Se você não sabe quem é o seu eleitorado, naturalmente você não consegue se comunicar com ele. Se você não sabe quem que é o público comprador do seu produto, você também não consegue se comunicar com ele. Portanto, de todas as estratégias do livro, essa é a mais importante. Se você não entender que a vítima certa é aquela pessoa que tá já suscetível às suas influências, né, à sua personalidade sedutora no geral, assim como ela também te traz emoção, ela faz com que você tenha motivação para seduzir ela. Naturalmente, se você realmente tá com vontade de seduzir aquela pessoa, você também atua de forma mais natural. Se essa sinergia de vítimas certas não acontecem, naturalmente você não vai ter uma sedução, não tem como começar uma sedução assim. Então, esse é o primeiro ensinamento aí que a gente vai entender do livro do Robert Greene e também analisar com a série. É importante você identificar a vítima certa. O segundo aprendizado que a gente também pode ter relacionado ao livro é em relação ao capítulo 2, o aborde indiretamente. Por que ele é importante? A princípio, esse capítulo ele vai te ensinar basicamente que se você aborda uma pessoa demonstrando as suas intenções de forma direta, dificilmente você vai conseguir persuadir ela. Ou seja, se você chega, por exemplo, numa garota e fala, quero beijar você. Provavelmente a tendência é que ela se afugente de você. Por que isso acontece? Quanto mais óbvio forem as suas intenções, maior a tendência de você afugentar a presa, né? Conforme diz o próprio Robert Greene. Portanto, é importante que você busque na sua abordagem, na sua comunicação, esconder as suas intenções. Por exemplo, você quer fazer uma venda para um cliente, você quer vender um produto, não chega mostrando que você é o vendedor que quer vender aquele produto. Você vai esconder as suas intenções por meio, por exemplo, da comunicação indireta. E o que seria comunicar indiretamente no caso de uma venda? É você conversar com o cliente, você ter uma abordagem ali amistosa. O que seria isso também nos relacionamentos amorosos? É você também fazer uma abordagem amistosa. Ao invés de você mostrar para o cliente que você quer vender aquele produto, não, você mostra que que talvez aquele cliente precise de uma ajuda e você está ali disposto a ajudar, independente de haver um produto ou não no meio daquela conversa. Caso você pode até mesmo ouvir o cliente, ver o cliente reclamar, e conforme o cliente for conversando com você e criando aquela empatia, você vê se o motivo que trouxe ele ali faz sentido, por exemplo, oferecer aquele produto. Então fica uma abordagem direta, você conversa com a pessoa, você cria empatia, você entende o mundo daquela pessoa e eventualmente, por uma coincidência, por assim dizer, você vai lá e oferece aquele produto. No caso dos relacionamentos amorosos é a mesma coisa, você vai lá, conhece a pessoa, você não mostra que quer aquela pessoa literalmente, você constrói um vínculo. O próprio Robert Greene diz que o melhor dos mundos é você, por exemplo, ser amigo da pessoa que você quer conquistar. Porque aí você diminui a barreira,
a possibilidade dela querer se afastar de você por acreditar que ali existe um conflito de interesse, um interesse seu de tê-la, no caso. Você começa sendo amigo e aos poucos você, por exemplo, vai se aproximando, insinuando no nível em que a pessoa, por conta própria, ela vai atrás de você. Isso é muito interessante e poucas pessoas percebem o quão importante é isso. Porque naturalmente, se você já testou, provavelmente se você foi direto com uma mulher, um homem também, em relação ao seu interesse amoroso por ela, você vai ver que você afastou aquela pessoa. Por algum motivo, aquela pessoa começou a querer te evitar. E é justamente por conta disso. As pessoas não querem sentir que a pessoa ali está indo atrás dela. Isso gera repulsa, mostra até insegurança em algum nível. Agora, se a pessoa tem o interesse de querer te seduzir, ela por conta própria compra essa ideia, é ali que a sedução acontece. E para isso acontecer, você precisa não só se aproximar, como dar espaço também. Ao mesmo tempo que você se aproxima, você se afasta. E tudo isso só é possível por meio da abordagem direta. No caso, você ali esconder sempre as suas intenções, ao mesmo tempo que você busca ali uma comunicação mais amistosa, escondendo justamente suas intenções. E uma outra característica interessante da abordagem indireta é que, além de você trazer conforto, uma vez que você não está deixando claro por que você está fazendo amizade com aquela pessoa, por que você está ali naquele vínculo, naquele momento, ela também gera curiosidade. Por que gera curiosidade? Imagina, por exemplo, você é um homem e você vai ali chegar numa mulher, no caso. Você vai ter ali o interesse de criar um relacionamento com ela. Só que aí, ao invés de você falar que você quer ela, que você quer se relacionar com ela, você só chega sendo amigo. Então, essa mulher ela tá ali na mente dela, vários homens chegando nela com um determinado interesse. Só que aí chega um outro que tem um interesse totalmente oposto, ou talvez um interesse que ela não conseguiu identificar a princípio. Por exemplo, você chega fazendo amizade. Na cabeça dela, ela vai pensar assim, por que ele tá fazendo amizade comigo? Será que ele não me deseja? Será que ele não me quer? Será que eu não sou atraente pra ele? Isso começa a gerar curiosidade, ela vai querer testar isso ao máximo. E é o que eu falei, se você faz uma abordagem direta, é a vítima que vai achar que é a sedutora e vai querer atacar você, vai querer tomar a atitude. Então, se você fizer isso de uma maneira certa, você vai conseguir seduzir as pessoas sem se expor, por exemplo, ao risco. Essa é a ideia de você também abordar indiretamente, porque você também gera curiosidade, você quebra um padrão ali. Enquanto a maioria das pessoas são óbvias, diretas em seu interesse, conforme explica o Robert Greene, você, por outro lado, você pode testar uma estratégia em que você esconde as suas intenções. E, ao esconder, você se aproxima de uma forma amistosa para conversar com aquela pessoa. Isso é muito poderoso e também é visto na série, conforme eu vou te explicar agora. No contexto ali da série da Rainha Charlotte, quem fez isso com maestria foi o próprio George. Se a gente lembrar, como eu acabei de falar, ambos estavam totalmente inseguros em relação a esse casamento, em relação a como seria o andar da carruagem para que ambos se encontrassem. Ninguém fazia ideia de como era um ou outro. Porém, o primeiro dos dois a se ver foi o George quando ele viu a Charlotte tentando pular o muro para literalmente fugir dele, por medo de entrar nesse casamento e naquele momento ter decidido pular o muro. O que acontece? A gente vai perceber que a Charlotte, ela até trata ele mal no começo, quando o George ele chega ali brincalhão, né, vendo que ela era a esposa e despertou nele ali um interesse momentâneo, né, ele falou, nossa, ela é bonita, parece simpática, quero me aproximar dela. O que muitas pessoas fariam, né, nesse caso? Que já existe o interesse e até mesmo não só existe o interesse no contexto da série, como já é certeza que ele vai se casar. O que talvez uma pessoa normal, entre aspas, faria, né? A abordagem direta, que era basicamente chegar nela e falar, oi, você é minha esposa, vamos casar daqui a pouco. Vamos, gostei de você. O que acontece? Se ele abordasse dessa forma, eu garanto, pelo menos de acordo com o Robert Greene, pelo menos com a ideia do Robert Greene, e também, se você observar, realmente tende a acontecer isso. Se ele fosse direto, ainda mais com a Charlotte estando extremamente ali repulsiva naquele momento, ela não queria saber quem que era o marido, ela queria fugir. Se ele fosse direto e falasse, não, gostei de você, vamos se casar e tudo mais, pode acontecer uma grande chance dela rejeitar ele, falar, ai, credo, não quero você, eu não gostei de você, agora que eu sei que é você, agora que eu vou fugir mesmo. E se ele forçasse ali a ideia de que eles tinham que se casar, porque ele gostou dela e porque eles vão ser obrigados, com certeza eles começariam com o pé esquerdo ali, né? Eles não iam ter um relacionamento saudável, talvez ela já ia começar a odiar ele ali naquele momento, de fato.
Porém, o George ele fez totalmente o contrário dessa abordagem direta. Ele fez uma abordagem indireta. E como que é uma abordagem direta? A gente vai ver que o George ele abordou de forma indireta, porque a primeira coisa que ele fez foi brincar com a situação. Ele chegou e perguntou: Oi, tudo bem? O que você tá fazendo? Aí ela, toda estressada, preocupada com o casamento, falou: Não, tô tentando fugir, eu quero pular o muro porque eu vou me casar com alguém que eu nem conheço. E no fim ele brinca: mas esse cara sou eu, não sei o quê. E aí desarma ela porque ele monta o contexto ali em que fica um tanto quanto humorístico, tipo, sou eu, você tá fugindo de mim, olha que coincidência. E ali começa a interação, você vê que a personagem ela até fica um pouco mais aliviada de certa forma, ela não esperava que fosse ele, justamente aquele cavalheiro que demonstra ser o marido dela no caso. E um outro ponto interessantíssimo da abordagem direta dele é que, mesmo ele querendo, ele deixou claro pra ela, se ela não se sentisse confortável, se ela quisesse pensar em relação ao casamento, não tinha problema, né? Todo o contexto ali, ele falou, tudo bem, a gente tá sendo casado forçado e tudo mais, se você sentir a necessidade de fugir, tudo bem. Mas, se você quiser testar, se você quiser apostar em mim, eu sou assim, assim assado, pode confiar em mim, porém, se você não sentir confiança, sem problema. Ou seja, ele deu a entender que ele também não estava necessitado ali daquele casamento, que estava tudo bem, os dois estavam inseguros ali e que se ela não foi com a cara dele, estava tudo bem também. Ou seja, ele diminuiu todas as resistências, todos os medos que ela tinha justamente por essa abordagem amistosa. Portanto, é aqui que a gente pega essas lições do livro com a série. Se você evitar forçar um relacionamento, mesmo que você goste com a pessoa, maravilha, vai dar tudo certo, porque a tendência é que vocês se aproximem, criem um vínculo e a partir daqui que começa a surgir o espaço para outra pessoa gostar de você, começar a idealizar e assim por diante. Como eu disse, é só imaginar o exemplo contrário que eu dei anteriormente, do George tentando forçar esse casamento, mesmo gostando dela quando viu ela ali pela primeira vez. Com certeza ia dar errado. Portanto, faça igual o George, evite a todo custo forçar um vínculo, e não só forçar um vínculo também, como mostrar logo de cara suas intenções. Não mostra para o seu cliente que você quer vender o produto e pronto, acabou. Não mostre para a mulher que você está totalmente necessitado e quer se relacionar com ela. Se você for um político, por exemplo, você vai ver que é de extrema importância você não só focar nas suas propostas, como focar na população, entender quais são as dores e inseguranças dela para montar sua comunicação, porque do contrário, se você demonstrar suas intenções ali de forma clara, a tendência é que você afugente as pessoas vão achar que você é um interesseiro e naturalmente todo interesseiro a gente tende a evitar e não se aproximar dele. Por fim, uma última observação que eu quero fazer, que pode ser uma objeção sua ao me ouvir falar isso, mas o Robert Greene já mostrou que isso não acontece e de fato é a realidade, é um fato, é que você pode acreditar que ao abordar de forma indireta, sem mostrar suas intenções, no caso amoroso, por exemplo, você vai achar que você vai tender a cair na friendzone, só que isso também não é verdade. O que acontece? Se você ler a versão completa do livro, você vai ver que a história que o Robert Greene usa é de um cara que conheceu uma moça também da aristocracia e que essa moça ela já era abordada por muitos outros caras da própria sociedade, da própria alta sociedade ali, e que ela não gostava de ninguém, ela não se sentia conectada com ninguém, justamente porque todo mundo demonstrava interesse nela, mas ela evitava todos, ela achava que todos ali eram interesseiros. Porém, quando chegou esse rapaz, que nem era parte da aristocracia, mas ele acabava se aproximando dela e se aproximou no caso de uma forma amistosa, buscando amizade. Ele era um cara que quebrava tanto o padrão, ele conversava sobre assuntos amorosos, ele conversava sobre tudo, ao mesmo tempo que ele não demonstrava ali interesse. Isso acabou mexendo com a vaidade dela, conforme explica o Robert Greene, e mexeu num nível em que a pessoa, no caso essa mulher, ela sentiu a necessidade de ser mais direta, porque ela começou a idealizar esse rapaz, ela começou a ficar preocupada, será que ele não gosta de mim? Ou seja, ele mexeu com a vaidade dela. E se ele mexeu com a vaidade dela, ela sentiu a necessidade ali de tentar entender de uma vez por todas. Você gosta de mim? E quando ela começa a idealizar esse você gosta de mim pra ele e pergunta diretamente, o Greene explica que quando ela cogita perguntar isso, na verdade é ela quem tá começando a gostar dele. Ou seja, ela começou a idealizar até mesmo uma vida com esse rapaz, que ela não podia se relacionar, mas por conta ali da maneira amistosa como ele se aproximou, por conta do jeito que ele tratava ela, que era diferente, ela por si só, por conta da sua vaidade, por conta também
da vontade dela em se relacionar com alguém que compreendesse ela e não só quisesse se relacionar com ela por interesse, ele conseguiu seduzir ela justamente por conta dessa abordagem direta. Então, ou seja, ele não caiu na friendzone, ele conseguiu, por meio ali da psicologia, por conta da abordagem indireta, seduzir uma mulher que era até de uma classe social maior que a dele, justamente por questões psicológicas, ou seja, ele não foi direto, ele não foi necessitado, e tudo isso gerou atração nela, conforme explica o Robert Greene no exemplo a importância de você abordar de forma indireta. Ou seja, se você tem medo de cair na friendzone, isso demonstra mais que você é inseguro, extremamente necessitado, do que realmente alguém que não sabe aplicar a técnica, ou até mesmo que a técnica por si só não funciona. Então, tenta, ao se aproximar de uma pessoa que você quer se relacionar amorosamente, tenta fazer uma abordagem ali mais amistosa. Ao invés de demonstrar sua intenção, comece chegando com compreensão, tenta entender o mundo dela, tenta de forma indireta insinuar também algum tipo de desejo. Lembrando, insinuar não é falar de forma direta que você tem interesse. Isso também é um outro capítulo que o Robert Greene cita no livro. Então, testa isso que você vai ver a diferença, como que, por mais que seja uma abordagem mais demorada, ela é muito mais eficiente. Você vai ver que você consegue entrar muito mais facilmente na mente da pessoa. Na venda, por exemplo, isso é muito normal, por exemplo, por meio do teste gratuito. Quando uma empresa ela oferece um teste gratuito de um produto para você, o que ela está fazendo na verdade é te dar uma pequena amostra de um prazer, no caso o prazer de ter o produto, seja ele alimentício. Empresas de carro também fazem muito isso com test drive. Você vai ver que a empresa te dá um pequeno gostinho do que é ter aquele produto, mas é um teste grátis, você não vai ter ele para sempre. Só que como ela fez uma abordagem direta, ela não quis tirar nada de você, ela só agregou valor na vida do cliente para depois falar que existe a possibilidade dele de comprar, ela nem precisa falar assim, compra esse produto de mim. Não, na verdade, o cliente que testou o produto já sabe que o produto é bom, e o interesse dele já está muito maior. E ele vai procurar a empresa, e não a empresa que mais vai procurar ele. Então, do mesmo jeito que o test drive funciona, você chegar de uma maneira amistosa para se relacionar com alguém, também tende a funcionar muito, por conta da teoria do test drive, por exemplo. Um terceiro aprendizado que a gente pode ter é relacionado ao capítulo 3, envie sinais ambíguos do processo sedutor. O que seria enviar sinais ambíguos? Basicamente, o Robert Greene ele fala que se você quiser sair do tédio, você não quiser criar tédio na sua personalidade e por consequência trazer tédio para outra pessoa numa sedução, a ideia é que você seja ambíguo, ou seja, em outras palavras, você tem uma característica, mas ao mesmo tempo você tem uma característica contraditória, uma característica antagônica à sua principal. Por exemplo, se você é uma pessoa que tende a ser muito racional no seu jeito de ser, na sua comunicação, apresentar momentos em que você é irracional tende a ser muito interessante para gerar complexidade na sua personalidade. E uma pessoa que ela é complexa, difícil de entender, ela gera curiosidade e tira a pessoa que você está seduzindo do tédio para um momento em que ela se sente intrigada para tentar te conhecer ou para tentar entender por que você é daquela maneira. A gente vai ver a questão da ambiguidade no George, principalmente quando ele acaba de chegar ali do seu casamento e ele mostra a casa nova para sua esposa, né, no caso a Charlotte. Porém, ali começa, por exemplo, a primeira briga entre eles. O George, ele fala que ela vai dormir ali e ele vai dormir literalmente numa outra província, bem longe da onde eles iriam ficar. E a Charlotte, ela acha estranho. Por exemplo, a gente vai passar a nossa lua de mel separados? E ele fala, sim. Ou seja, aquele cara brincalhão, acolhedor, amoroso, que passava uma ideia de que era alguém legal de se ter por perto, né? Quebrando todas as objeções que ela tinha. Agora, nesse momento, ele parece alguém extremamente rude, grosseiro. Ele até briga ali com ela, falando, não, ela vai dormir ali, ele em outro lugar e acabou. Ou seja, ele demonstrou ser um tipo de pessoa, né? Como eu disse, brincalhão, amoroso, cavalheiro. E agora ele apresenta outras características. Rude, grosseiro, extremamente antipático. Parece também ser alguém que não gosta da esposa, como parecia gostar. Antes ele parece gostar da esposa, mas agora ele parece até mesmo odiar a esposa de alguma forma. E ela fica extremamente irritada ali naquela situação. E não só ela fica irritada, como o público, você que deve ter assistido assim como eu, deve ter achado isso estranho. Por exemplo, por que ele agiu daquela maneira? Por quê? Do nada, do mais absoluto nada. E é justamente isso, a questão de tornar a sua personalidade complexa. Agora você não é mais uma pessoa familiar, uma pessoa previsível que gera tédio. Agora você é alguém que a gente não tá conseguindo entender.
E é justamente essa característica que o George trouxe, que deixa não só a gente interessado em continuar assistindo a série, foi uma tacada de mestre do próprio roteirista, como também a própria Charlotte, a personagem que vivencia isso em primeira pessoa, essa atitude do George, ela começa a ficar ainda mais intrigada em conhecer o George e acaba tendo ainda mais desejo por ele, porque ali no contexto da série agora, ele até tantaliza um pouco o desejo dela, né? Como assim, na lua de mel, o cara ao invés de estar ali comigo, se relacionando comigo, ele vai estar longe. Então, o desejo dela começa a ficar um pouco mais tantalizado por conta dessa complexidade que o personagem traz. Obviamente que na série a gente vai ver que o motivo que fez isso acontecer de forma natural não foi uma forçação de barra dele, sim porque naquele momento ela não sabia da doença dele, ele estava tendo os tratamentos médicos alternativos com o médico dele, né? Os tratamentos bizarros, alternativos que ele fazia para tentar curar ele da doença mental que ele tinha. Porém, pra gente que tava assistindo, e principalmente pra Charlotte, a gente não fazia ideia do que estava acontecendo. Então, naturalmente, gerava uma ambiguidade na personalidade dele. Uma ambiguidade natural, uma ambiguidade realmente de contexto ali. Por isso que é importante, como o próprio Robert Greene diz, você não forçar nada em relação do que ele ensina. Não force ser uma pessoa ambígua, não force ser uma personalidade sedutora, porque nesse caso teve contexto, e um contexto muito plausível. Ele estava tentando se esconder de uma insegurança que ele tinha, mas eventualmente essa insegurança acabou fazendo sentido para uma das estratégias sedutoras que o próprio Robert Greene ensina no livro. Então, note que essa naturalidade traz justamente a complexidade para o personagem. É uma naturalidade ali muito grande no roteirista em ter escrito essa ambiguidade ali naquela sedução. Portanto, o ensinamento aqui em relação ao capítulo 3 da Envie Sinais Amigos é: jamais seja uma pessoa óbvia, jamais seja uma pessoa com uma única grande qualidade. Por exemplo, jamais seja apenas bonzinho. Se você for uma pessoa apenas bonzinha, você ainda corre o risco de ser visto como alguém não autêntico, uma pessoa falsa. Como é que pode uma pessoa ser bonzinho o tempo todo? Por outro lado, por incrível que pareça, se você ser uma pessoa boa, mas ali você demonstrar leve toques de maldade, por incrível que pareça, isso tende a funcionar. As pessoas vão ver a autenticidade em você, assim como vão ver uma espécie de complexidade e vão querer estar mais próximas de você, vão sentir mais desejo de te conhecer de certa forma. Um outro exemplo também, só para finalizar essa questão de enviar sinais ambíguos, se você for uma pessoa muito intelectual, uma pessoa muito inteligente, por assim dizer, você passa a ideia de ser uma pessoa inteligente, demonstre também momentos de racionalidade, de uma pessoa que não é tão inteligente assim, uma pessoa ignorante nesse caso. Se você misturar essas duas características, você vai ainda trazer mais complexidade para sua personalidade, vai gerar interesse na outra pessoa em entender, principalmente você, a sua pessoa no geral. Imagina se o George fosse uma pessoa boazinha demais, uma pessoa extremamente cavalheira, extremamente boa o tempo todo. Provavelmente a Charlotte teria enjoado dele. Um exemplo prático disso, de uma outra pessoa que eu posso até comentar aqui no canal, se vocês quiserem, é o do jogador Kaká, por exemplo. Talvez ele pecou aqui. Ele foi uma pessoa tão boa, um casamento tão bom, um marido tão perfeito. Ele foi uma pessoa tão previsível por conta disso que acabou gerando um desinteresse ali na ex-esposa dele, a ponto dela reclamar que ele era perfeito demais, por exemplo. Talvez eu possa analisar o Kaká aqui, se vocês quiserem, né, o jogador. Mas provavelmente um dos problemas do jogador de futebol Kaká foi justamente esse. Ele foi uma pessoa extremamente boazinha, previsível, a mulher caiu no tédio, o relacionamento como um todo caiu no tédio. Por mais que ele se esforçasse ali em ler aquele livro que ele cita, por exemplo, no podcast, né, o 40 dias para você recuperar um casamento, por mais que ele se esforçou ali para recuperar o seu casamento, na verdade o problema dele talvez foi mais simples do que a gente imagina. Ele não trouxe tensão no relacionamento, ele não trouxe altos e baixos, que são naturais, a gente deseja isso não só ao assistir um filme, por exemplo, mas também a gente deseja isso na nossa própria vida. Por conta disso, instaurou-se um tédio, e o tédio em se relacionar com o Kaká fez com que a esposa dele quisesse se separar dele. Para vocês verem o quão bizarro pode ser a psicologia humana, pelo menos quando a gente tem os olhos do Robert Greene. Uma pessoa perfeita demais, às vezes pode ser uma pessoa que não vai conseguir manter um relacionamento, enquanto que pessoas que são imperfeitas, elas tendem a ter um relacionamento mais duradouro por uma questão mais psicológica do que algo que está no controle dela, propriamente dito. O que é muito curioso.
Agora eu vou falar pra você o capítulo 4 do Processo Sedutor, que também tá relacionado com a série. No caso, crie necessidade, gere descontentamento pra você conseguir se relacionar com alguém nesse caso. Porém, antes de te explicar esse capítulo e a relação dele com a série, eu preciso dar um recado pra você. Se você quer se aprofundar nos processos sedutores, nos 24, né? São 24 processos sedutores, assim como entender as personalidades sedutoras e ter exemplos pessoais meus em relação ao livro e sedução no geral, se você quer ter acesso a tudo isso, seja membro aqui do canal do terceiro nível, leitor avançado. Lá eu vou resumir capítulos de livros. A minha ideia é pegar o livro que eu abordar aqui no canal e resumir capítulo por capítulo, ou pelo menos os principais capítulos, através da aba comunidade. E você que vai ser membro pagante, você vai ter acesso a esses vídeos que são exclusivos. São vídeos ali realmente feitos para pessoas que têm interesse, por exemplo, no caso desse vídeo, no livro do Robert Greene. Então, se você quer ter já conteúdo que já tá lá, eu já fiz 4 capítulos do livro lá na comunidade. Se você quer ter acesso a tudo isso, só se você se tornar membro aqui, leitor avançado, que você já vai ter acesso a esses vídeos que já estão disponíveis. Então, quer se aprofundar no Robert Greene? Maravilha, seja membro aqui do canal. E você pode assinar, por exemplo, um mês, se você não quiser não continuar sem problema. Mas você tem ali uma assinatura mensal para ter acesso a esse vídeo exclusivo que já está aqui disponível no canal. Não só do livro do Greene, como futuramente de próximos vídeos também. Além de conteúdos exclusivos no geral também, como eu já te expliquei aqui. Agora, se você não quer ser membro do canal, você só quer conversar com alguém sobre o livro, você quer dividir experiências do livro com alguém, entra aqui na comunidade. A comunidade é de graça, tem o link aqui também na descrição. E ao entrar na comunidade, você só deixa o nome e e-mail, você vai entrar no grupo do Telegram, que aí são os inscritos aqui do canal, que já tem interesse no livro, tem interesse no canal por si só, e se reúnem nesse grupo do Telegram para conversar. Vira e mexe, a gente tá conversando sobre o livro do Greene, trocando experiência, falando de livros que a gente tá lendo. Então, entra no grupo do Telegram se você quiser algo gratuito para ter a experiência de conversar com outras pessoas do livro. Eu também vou estar nesse grupo, avisando quando tem vídeo novo, ou até mesmo conversando às vezes, mas a princípio você vai conversar com outras pessoas aqui do canal que também leram um livro, combinado? Quanto da comunidade, no caso você se tornar membro aqui do canal, esse botão ele fica do lado do se inscrever. Então se você quiser também ser membro do canal, é um botãozinho que fica do lado do botão de se inscrever, é o juntar-se no caso, combinado? Então vamos lá, capítulo 4, cria uma necessidade. Como é que isso tem relação com a série? O capítulo que fala da importância de você criar uma necessidade basicamente explica que é impossível, conforme eu já expliquei ali no capítulo da vítima certa, lá no começo do vídeo, é impossível você seduzir alguém que está plenamente satisfeito. Ou seja, a vítima certa é aquela que já tem ali algumas necessidades, alguns desejos e esses desejos e necessidades dela facilita a sua sedução. A sua sedução ela já tem ali algumas características. Você já deve ter uma personalidade sedutora, ou pelo menos já conseguir identificar uma. Outra coisa também, às vezes a vítima ela demanda um dos processos sedutores, por exemplo, às vezes ela demanda um desejo tantalizante, mas ela só vai demandar um desejo tantalizante, né, que a gente vai aprender lá no capítulo, se eu não me engano, capítulo 5, ou não, melhor, nesse capítulo mesmo, talvez, o Crie Necessidade, tô um pouco perdido pra lembrar. A gente vai ver que existe a questão da tantalização do desejo, mas a vítima que vai funcionar essa técnica só vai dar certo se ela for a vítima que tem a necessidade, por exemplo, de desejar alguém e ela também, por exemplo, facilita a questão de ter um desejo ali que ela não consegue atingir e ela ficar louca para obter esse desejo. Ou seja, é importante, acima de tudo, você criar uma necessidade na pessoa. Ou, na maioria dos casos, você identificar qual é essa necessidade. Porque é a partir dali que você vai conseguir entender se ela é a sua vítima certa, conforme eu expliquei anteriormente, e você também vai saber exatamente o que funciona ou não para ela. Portanto, eu vou dar um exemplo prático de como isso aconteceu na série. Na série, a gente vai ver que a própria Charlotte, mesmo tendo tudo que ela queria, ela tinha tudo que uma rainha podia ter, ela tinha acesso a qualquer coisa, ela tinha acesso e possibilidade de fazer tudo, menos ter a atenção do marido dela. E isso cria uma necessidade, um desejo tão grande nela, que ela vai até mesmo até o próprio marido, sem a permissão dele, em Kew, né, o observatório que ele tinha em Kew para ver as estrelas. Ela foi até lá, mesmo sem a permissão dele, só pra ter aquilo que ela não tinha, que era a atenção do George.
Portanto, é muito importante você perceber que existia ali algum desejo nela, um desejo latente, porque também ela tinha uma necessidade que não estava sendo sanada naquele momento. Para ficar fácil a importância do que é uma necessidade, do que são a necessidade de se ter um problema numa relação para se resolver, e por conta disso você manter ali o desejo, manter o fogo da relação no geral, isso é tão importante que imagina o contrário, se o George ele tivesse dado atenção para ela o tempo todo. Ele fosse uma pessoa extremamente presente, presente no nível de até mesmo de enjoar. Imagina se ele conseguisse fazer isso. Naturalmente, acho que ela não ia procurar ele no Observatório em Kew, ela fugiria dele de preferência. Realmente ela pulava o muro, só para não ter que se relacionar com ele. E isso aconteceria porque a atenção dele seria tão abundante que ela geraria tédio ou até mesmo repulsa em algum nível. E lembre-se, tudo aquilo que sempre que você e lembre-se, sempre que você entra num relacionamento e está plenamente satisfeito, dificilmente você vai querer manter esse relacionamento. Um relacionamento vai acontecer quando as duas pessoas têm vazios e esses vazios são preenchidos, mas naturalmente são vazios que não são preenchidos para sempre, eles são medidas paliativas no caso. Então, por exemplo, se o George dá muita atenção a ponto de preencher para sempre o vazio que ela tinha de querer se relacionar com ele, de estar próximo a ele, se ele acaba com o encanto da presença dele na vida dela, naturalmente a tendência é que ela parasse de gostar dele, começasse a cair no tédio e procurasse talvez um outro tipo de atenção, ou simplesmente não desejasse mais ter a atenção de um marido, por exemplo, justamente porque ela começou a enjoar desse tipo de atenção. Ou seja, ela não teria mais a necessidade de ter uma atenção. Isso é muito importante você tomar cuidado numa sedução. Até porque as pessoas, primeiro, elas são egoístas a ponto de entrar num relacionamento sem entender quais são as necessidades do outro, ou elas são inseguras no nível de que elas veem até a necessidade da outra pessoa, só que elas tentam, por insegurança própria, entregar de uma maneira abundante alguma coisa que a pessoa quer. E nos dois casos a gente percebe que são características da personalidade do antissedutor, ou seja, ele ou é inseguro ou ele é egoísta. São duas coisas fundamentais para uma sedução acabar dando errado. Ou você é egoísta ou você é inseguro. Portanto, sim, note quais são as necessidades daquela pessoa e estimule essa dor, essa necessidade de alguma forma. Óbvio, de maneira natural, no caso do George ali, sempre relembrando isso porque é importante. Você não pode forçar alguma coisa na sedução, você tem que ser natural. E no caso do George, a naturalidade dele é que de fato ele precisava se isolar ali da Charlotte porque ele estava fazendo um tratamento médico para tentar resolver a demência dele. Então, não é assim, você não vai forçar uma técnica sedutora. No caso dele funcionou por conta de contexto também. Você tem que analisar qual é o seu contexto. E não só o seu contexto, como também qual que é a necessidade daquela pessoa que você está seduzindo no geral. Traduzindo isso, por exemplo, para uma questão de vendas, você dificilmente vai vender para um cliente se ele não tem um problema que, curiosamente, o seu produto vai resolver. Por exemplo, você não vai levar o seu carro num lava rápido se o seu carro não está sujo. Não faz sentido. Então, o vendedor ali, o dono do Lava Rápido, ele pode fazer o melhor marketing do mundo. Se tá chovendo na região, não faz sentido você lavar o seu carro, porque ele vai sujar de novo. Então, o cliente não tá com a necessidade de limpar o carro, porque o carro já vai sujar. Ou, não faz sentido você abrir um lavador de frente para um outro lavador concorrente seu e você achar que a melhor estratégia para você ter clientes é tentar roubar o cliente do seu concorrente que acabou de sair do lavador com o carro limpo. Você não vai chegar no cliente que está com o carro limpo por conta do seu concorrente e oferecer um cupom de desconto. Não. Você vai procurar, por exemplo, o que o seu concorrente não está conseguindo resolver na vida do cliente dele e vendo qual que é essa dor. Por exemplo, vamos dizer que o seu concorrente, o lavador concorrente, ele não tá deixando o carro cheiroso por dentro. Ele lava bem por fora, mas o cliente ele acha que o carro por dentro ele tá saindo com um cheiro neutro ou até mesmo ele sai fedido por algum motivo. Se você identificar essa necessidade, aí sim você vai montar uma comunicação persuasiva para bater em cima dessa necessidade. Entendeu? Então, isso é a importância de você criar ou identificar uma necessidade de uma pessoa, porque você só vai conseguir persuadir ela, convencer ou fazer o que você quiser
seja no âmbito amoroso, político ou de vendas, né? Você só vai conseguir se você entender qual que é a necessidade daquela pessoa e suprir essa necessidade. Então o George aí nos deu um exemplo. A Charlotte, ela tinha necessidade de atenção dele e ele foi entregando conforme a necessidade, conforme o contexto, a atenção. Ele não chegou a entregar a sua atenção que ela queria de uma maneira abundante, de modo a gerar tédio nela, e inclusive a drama gira em torno justamente dessa necessidade da Charlotte de entender ele, de estar próxima, de ter uma vida de casada que ela não podia ter naquele momento. É isso também que na nossa mente, como público, faz a gente ter ainda mais engajamento pela série. É justamente essa questão de a gente ter uma dor ali e tentar resolver, assim como a Charlotte também tenta resolver a sua própria dor em primeira pessoa na série. Portanto, a ausência de algo na vida daquela pessoa, seja uma ausência de autoestima, uma ausência de aventura, uma ausência de romance, alguma coisa assim. Tudo aquilo que falta na pessoa, busca identificar e entregar conforme a demanda, não de forma abundante, mas sim conforme a demanda para aquela pessoa. Então é importante que você, por exemplo, escute aquela pessoa, converse com ela e, naturalmente, aos poucos ela vai ali falar quais são os vazios, quais são as coisas que ela quer completar na vida dela e, de forma indireta, você vai preencher todos eles. Ao preencher esses vazios, você vai se conectar de forma muito profunda com essa pessoa. Um detalhe também, eu falei do George, mas também existe o que a Charlotte fez também em contrapartida. A Charlotte, ela trouxe pro George uma necessidade de compreensão. Ele se sentia inseguro com a doença dele, ele tinha medo de se relacionar com alguém, ou as pessoas descobriam essa doença dele, e a Charlotte, ela, em contrapartida, ela ofereceu essa compreensão, algo que faltava na vida dele, por exemplo. Então, começa a perceber isso na série, que vai ser muito interessante para você aprender sedução no geral. Um outro capítulo muito interessante pra gente analisar e aprender com o livro e a série é o capítulo 5, Mantenha-os em Suspense. O que fala esse capítulo, basicamente? A gente vai perceber que nesse capítulo é importante que não só a sua personalidade, como as suas ações no geral, as suas ações, as suas coisas que você faz com aquela pessoa, seja sempre ali um suspense. Você nunca sabe qual que é o próximo passo. Porque, já disse anteriormente, a sedução ela exige que você desperte desejo por meio da curiosidade e da imprevisibilidade. Tudo isso gera desejo. Por outro lado, o tédio, ele tende a acabar com o desejo, mina toda e qualquer curiosidade e necessidade de se relacionar com alguém, no caso. Portanto, é fundamental aqui que você consiga identificar maneiras de ser imprevisível. Agora, não mais só na sua personalidade, como no caso de você ser ambíguo, como agora você também precisa nas suas ações, no seu case sedutor no geral. Nesse caso, tirando ali a personalidade dele, né? Como a gente viu ali, ele começa como cavalheiro, depois começa como uma pessoa mais fria, afastada. Tirando a personalidade dele, as ações dele também são muito imprevisíveis. Por exemplo, a gente vai ver na série que ele começa se afastando dela, ficando no observatório em Kill, mas depois ele vai lá e dá um cachorrinho pra ela de presente e fala que ama muito ela, tipo, do mais absoluto nada. Isso até estressa ela, ela quer a atenção do marido e não um cachorro, mas isso já é um tanto quanto imprevisível. É uma demonstração de amor um tanto inusitada até. Em outros momentos eles estão juntos, mas eles estão começando a se odiar, eles não querem estar junto, porém, no mesmo tempo que ambos não querem estar junto um do outro, próximos um do outro, acontece que eles também querem, eles começam até protagonizar momentos de relaxamento até mesmo no jantar ali na frente de todos os mordomos, na frente de todos os subalternos dele, do mais absoluto nada. Ou seja, eles têm desejo ao mesmo tempo que eles não têm desejo. Eles protagonizam cenas como essas, a cena do jantar, a cena da banheira. Eles têm todos esses momentos, mas naturalmente em outros contextos ali, eles não querem estar junto. E a gente, pelo menos como público, fica sempre com essa dúvida. Nossa, eles se gostam ou não? Eles vão continuar juntos ou não? Qual que é a deles? Isso não só cria um roteiro interessante pra gente que tá assistindo, como também, se você entra num case de sedução que você não sabe o dia de amanhã, por assim dizer, apesar dele ser meio conturbado, é justamente isso que a nossa psicologia busca. Novamente, sempre pense no contrário. Imagina um relacionamento perfeito que tá dando tudo certo. Você tem a atenção de forma abundante daquela pessoa. Você também se relaciona com ela, né? Você consegue relaxar com ela sem grande problema, sem grandes aventuras. O primeiro problema ali que vier e o Ted ele estiver prevalecendo na relação,
Por exemplo, você de repente conhecer alguém mais emocionante, uma pessoa mais interessante, né? Por exemplo, você deu o azar de ter um libertino ali começando a rondar a sua relação, a tendência é que você acabe se dando mal e perca o espaço do relacionamento para uma pessoa que gera mais emoção, gera mais montanha-russa. Essa é a ideia que o Robert Greene traz, por exemplo. E esse é o perigo do tédio. Ou seja, o que o Robert Greene sugere para o seu relacionamento não cair no tédio? Surpreenda a pessoa às vezes com um presente sem um motivo muito aparente, por exemplo, nem de data ou nem porque a pessoa pediu, mas sim um presente ali que demonstra o seu afeto por ela de maneira espontânea, porque isso vai gerar uma imprevisibilidade ali na sua ação e no relacionamento. Faça uma viagem para um lugar meio diferente com a sua esposa ou com a sua namorada, porque essas pequenas coisas que acontecem de forma imprevisível, que fogem da rotina, gera não só memórias boas, como justamente tira ali o relacionamento do tédio. Então, foca nisso, tenta procurar maneiras de forma planejada, ter ali momentos imprevisíveis, ter momentos que vão ser inesquecíveis, pelo menos para a pessoa, principalmente se ela for uma pessoa mais emocional, isso ajuda muito. Você tenta criar esses momentos que vão ali se eternizarem e tirar vocês um pouco da rotina. Isso é muito importante, principalmente se você quer manter o desejo do relacionamento no longo prazo também. Então você pode ver que você não precisa ali estar brigando no relacionamento para gerar essa montanha russa. Você também pode, por exemplo, fazer surpresas. Se você surpreender a pessoa de forma emocional, se ela está no tédio, que é um ponto baixo da sua relação, você vai lá e faz uma surpresa, um presente, uma declaração pontual. Você mostra ali algum tipo de carinho de forma espontânea, você volta a relação para o modo imprevisível e naturalmente você vai conseguir ali manter o desejo. E lembre-se, provavelmente uma pessoa que se deu muito mal com essa questão do tédio no relacionamento foi o próprio jogador Kaká. Então, evite ser extremamente previsível, uma pessoa que deixe o relacionamento cair na previsibilidade, porque com toda a certeza do mundo você pode perder um casamento de anos, igual aconteceu com o próprio jogador, simplesmente por você não entender uma nuance psicológica. Uma outra dica também, se você ter momentos de proximidade e momentos de afastamento também, novamente natural, não de forma induzida, mas sim naturalmente, por exemplo, você tem um trabalho ali que exige um pouco mais da sua atenção e você se afasta um pouco mais da sua esposa, porém depois você arruma tempo só para vocês dois, esse afastamento e distanciamento também aumenta o desejo, logicamente feito de forma natural e também de forma planejada. Você não faz de qualquer jeito, você não se afasta do nada, pronto, acabou. Não, você se afasta por um motivo plausível e depois você vai lá e se aproxima, você reacende o relacionamento com uma surpresa também de forma natural e planejada de preferência. Um exemplo que eu dou para consolidar a importância de você manter o suspense é a importância que um roteirista tem quando ele vai desenhar um filme de um super-herói, por exemplo. Imagina um filme de super-herói em que tá dando tudo certo pro personagem. Ele começa salvando o mundo, aí depois ele salva o mundo e salva o mundo de novo, e ele vai lá e salva a mocinha, ele se casa, dá tudo certo. Se ele tem algum vilão, ele destrói esse vilão sem muitos problemas. Imagina uma história de super-herói que começa tudo dando certo e acabou. Provavelmente ia ser um tédio, você ia parar no meio do filme de assistir ele, ou antes talvez. Agora, por que a gente gosta tanto de filme de super-herói? Porque ele pode até começar mostrando que ele é forte, só que aí depois ele tem uma crise pessoal. Dessa crise pessoal ele ainda se afunda ainda mais no problema dele. Aí, por exemplo, entra um vilão, o vilão começa a dominar a história e mostra que às vezes o vilão vai ganhar, aí o super-herói fica ainda mais depressivo. Só que aí o super-herói ele tem uma pequena vitória ali, ele começa a subir, só que depois logo em seguida ele acaba se dando mal de novo e fica nesse vai e vem, nesses altos e baixos, como se fosse uma onda. E depois tem algumas histórias que terminam com o herói se dando super bem, ou seja, lá no auge, lá em cima. Ou tem histórias que acabam com o herói parecendo que ia se dar super bem, mas ele termina se dando super mal, ou seja, quebra uma expectativa. Ou seja, esses altos e baixos, essa montanha russa emocional é o que faz a gente gostar de um bom filme de super-herói, por exemplo. Agora, imagine isso num relacionamento. É tão importante quanto você ter esses altos e baixos. Senão, cai no tédio e a pessoa não vai querer continuar no relacionamento, assim como você também não gostaria de assistir um filme tão mal escrito por um roteirista assim. A sexta e última lição aqui, muito interessante para a gente aprender também
dentro dos 24 processos sedutores do Greene, a importância de você desarmar resistências por meio de mostrar vulnerabilidades suas. Tem um capítulo só disso também. E o que isso significa? Basicamente, o Robert Greene ele recomenda que você demonstre vulnerabilidade em momentos certos. Por quê? Porque basicamente, quando você se mostra uma pessoa forte, resiliente, extremamente dura, você vai extrair, você vai fazer com que a pessoa que te veja queira, na verdade, te derrubar, ao invés de colaborar com você. Até porque pessoas fortes, de acordo com Robert Greene, desenvolvem nas outras pessoas um sentimento de inveja, um sentimento de raiva até. Você vê uma pessoa forte e quer derrubar ela, você não quer que a pessoa seja mais forte que você, porque isso mexe com a sua vaidade, isso mexe literalmente contigo. Você tem medo dessa pessoa que é mais forte que você, justamente por ela ser superior na sua cabeça, ela ir lá e te derrubar. Então você quer derrubar ela primeiro. Você tem inveja, você tem raiva desse tipo de pessoa que demonstra muita força. Por outro lado, quando você vê uma pessoa que é igual você ou até mais vulnerável que você começa a sentir dó, você sente empatia, você tem um sentimento de solidariedade. E mesmo que essa pessoa esteja de maneira intuitiva forçando ali, criando um contexto em que ela é vulnerável, se ela aplicar de maneira extremamente natural essa vulnerabilidade pessoal que ela tem, você mesmo sendo seu inimigo, talvez você comece a ter pena, dó e até colabore com ele, com essa pessoa. Portanto, o Robert Greene explica que é importante você buscar na sua personalidade, no seu jeito de ser, no seu dia a dia, quais são os seus problemas, dificuldades, que se você expor para a pessoa, para as pessoas que você quer seduzir, você vai conseguir de alguma forma fazer com que ela tenha solidariedade, empatia, desejo de estar ali te ajudando, estar com você. Como que isso aconteceu na série, por exemplo, que você vai ver? Por conta da doença mental do George, você vai ver que lá no finalzinho dos episódios, a Charlotte, ela, ao descobrir que ele tem um problema mental, sofreu tudo o que sofreu, por isso ela estava evitando ele. Você vai ver que conforme ela vai entendendo e começando a entrar na vida do George de uma maneira mais profunda, ela começa a ter sentimento de solidariedade. Ela quer ajudá-lo ao invés de querer derrubá-lo de alguma forma ou fugir dele. Justamente porque ela entendeu que o George ele passa por problemas sérios. Não à toa ela se ficou tão engajada em estar ali com o George para a vida toda, justamente para melhorar ele, ter uma vida com ele apesar da doença. Ela se engajou tanto de forma solidária a isso, ela sentiu tanta pena, sentiu tanta vontade de ajudar ele por conta disso, que ela até mesmo tomou a decisão absurda de tentar expulsar o médico, e de fato ela conseguiu expulsar o médico que usava os tratamentos alternativos para cuidar dele, porque ela sabia que ela podia lidar com o tratamento dele por conta. Na verdade, o que o George queria era compreensão, queria carinho, queria tudo o que ele não tinha. E, naturalmente, de acordo com o que ela entendeu ali, isso era o tratamento suficiente, não o médico torturando ele para tentar tratar a doença que até então eles não sabiam o que era, mas que de fato ele tinha. Portanto, se você demonstra algum tipo de vulnerabilidade, você mostra alguma fraqueza sua, a tendência é que as pessoas elas queiram lutar com você, seja por um ideal, ou seja até mesmo por um sentimento de empatia maior por você, pela sua dor, pela sua causa no geral. Políticos, eles costumam fazer muito isso. Eles constroem toda a jornada de herói deles em cima, por exemplo, de uma infância pobre que eles tiveram, e por conta dessa infância pobre eles têm o desejo de mudar o Brasil. Isso gera conexão, cria empatia, principalmente se o seu público eles tem essa mesma dor que você. Então, políticos eles já costumam utilizar a técnica da vulnerabilidade com uma certa maestria. Você vai conseguir pegar muito disso na política também. Outros dois exemplos práticos de vulnerabilidade que você vai ver é justamente com crianças também, com crianças e pessoas que choram. Por que com crianças? Crianças, elas naturalmente são mais novas, elas não entendem, elas são um tanto quanto inocentes, e essa imagem que as crianças passam, quando um adulto vê, ele sente uma empatia, como por exemplo, quando a criança ela pede um brinquedo ali, mas ela nitidamente fica triste porque ela não consegue o brinquedo, naturalmente porque um brinquedo você precisa pagar, você precisa comprar ele de alguém, isso demanda dinheiro e tudo mais. Porém, a criança é inocente, às vezes ela quer o brinquedo, ela não consegue obter naturalmente, porque ela não comprou, e
quando ela fica chorando ali, ela fica triste por querer um brinquedo, o adulto ele cria um sentimento de solidariedade, ele vê a vulnerabilidade que aquela criança está passando e naturalmente quer ajudar ela. E, em especial, o choro também tem um papel muito importante, de acordo com Robert Greene. Se você consegue utilizar as lágrimas no momento certo, de maneira natural, você também consegue gerar nas pessoas um sentimento de empatia. Por exemplo, você já não sentiu uma vontade imensa de ajudar alguém que estava chorando, independente de qual seja o motivo? Seja porque você está tentando motivar a pessoa a superar um término de relacionamento, ou porque aquela pessoa teve algum problema muito sério a ponto de levar ela às lágrimas. Você já não sentiu uma empatia muito grande para ajudar aquela pessoa? Pois bem, tem pessoas, por exemplo, o Robert Greene cita que elas treinam, são figuras históricas que chegavam a treinar, por exemplo, uma teatralidade maior em relação ao choro para tornar um choro forçado o mais natural possível para que elas fossem mais convincentes em seus diálogos, na sua comunicação no geral. Portanto, sempre busca algum tipo de vulnerabilidade. E, por exemplo, o chorar é um ato que facilita muito você conseguir criar esse sentimento de solidariedade nas pessoas. Lembrando, o Greene ele deixa até claro que você tem que treinar isso, então não force uma vulnerabilidade, busque pelo menos uma vulnerabilidade mais da sua personalidade. Não precisa forçar um choro, mas você pode, por exemplo, identificar aquilo que te incomoda. Toda fraqueza, toda vulnerabilidade sua, em algum nível, ela te incomoda. Só que ao invés de você esconder ela, apresente ela para as pessoas. Você vai ver que, de alguma forma, você vai criar ali uma conexão muito maior com ela. E não só isso, como um sentimento de solidariedade. Você vai conseguir fazer com que a pessoa te ajude a resolver um problema, principalmente se ela simpatizar com a dor que você trouxe. Por outro lado, uma pessoa que é muito forte, resiliente, que mostra ser extremamente forte, ela tende a atrair ódio, inveja. E, naturalmente, se você a depender do seu objetivo, talvez isso seja ruim na sua estratégia persuasiva. Veja novamente no exemplo da Charlotte com o George. Quando ela acaba comprando essa luta junto com o George, ela acaba ficando ainda mais emocionalmente engajada em viver uma vida com ele. Não à toa, ela ficou tão engajada em construir uma família com ele, que justamente ao final da série ali, você vai ver os dois debaixo da cama, um olhando pro outro, felizes porque, apesar de todas as dificuldades que eles passaram, principalmente da doença do George, ela conseguiu garantir que os netos deles continuassem com a linhagem real, que era meio que a missão deles ali na realeza. Você vai ver que uma coisa tão simples que foi justamente pauta de um dos momentos muito interessantes da série, para você ver como que o relacionamento ele transcende, por exemplo, pelo menos essa é a mensagem da série, transcende a ideia, por exemplo, só do sexo, por exemplo, mas na verdade não, que fala muito mais sobre a entrega de um pro outro, principalmente quando existem vulnerabilidades e problemas na relação. Essa é a grande mensagem que a série passa e que a gente pode relacionar com o livro do Robert Greene também. Então é isso, ao invés de mostrar ser uma pessoa perfeita, mostre as suas inseguranças, o seu lado feio também. As pessoas gostam muito de criar empatia com pessoas que demonstram vulnerabilidades, por incrível que pareça. Bom, para concluir aqui tudo que a gente aprendeu juntos, bom, eu acredito que você já deve ter entendido a importância de você, apesar de ler o Robert Greene, você buscar contextos e vínculos verdadeiros e, eventualmente, ter a aplicação de uma técnica ou outra. Isso porque a sedução, ela é muito além da técnica, de você pegar uma técnica do livro e tentar aplicar. Não, a sedução está muito mais baseada em buscar entender o outro, de você se tornar bom em entender e atender, não só entender, como atender as demandas da outra pessoa. Quais são as suas necessidades, desejos, inseguranças. Na verdade, a sedução é sobre isso. Eu acredito que quando você entende a importância da vítima certa, por exemplo, que é tudo isso que eu acabei de falar, após ler o livro e tentar aplicar ele na realidade, você fica muito mais leve quando você vai buscar um relacionamento. Você sabe que um relacionamento às vezes pode dar errado por XYZ, ou que uma venda do seu produto não pode acontecer por XYZ. Você sabe o motivo, ele pode até não estar no seu controle, mas ao saber o motivo, você fica um pouco mais estoicista, você fica um pouco mais tranquilo em relação ao destino, por exemplo. Então, principalmente um relacionamento amoroso, o livro do Robert Greene vai te ajudar muito a entender as nuances, a melhorar o seu relacionamento, ou caso o seu relacionamento não esteja dando certo, você já vai saber o porquê, quais são as razões.
E o estudo de você ler o livro ao mesmo tempo que você assiste séries e filmes ajuda ainda mais a consolidar esses ensinamentos. Eu tenho certeza que você que leu o livro dificilmente ia ter essas associações. E as séries ali vão nos ajudar, principalmente séries amorosas ali, elas vão nos ajudar a entender essas nuances. E eu quero que ao você ler o livro, ver esse vídeo e de repente ver a série, você entenda que acima de tudo é muito importante você trabalhar vínculos verdadeiros, porque se são vínculos verdadeiros, se são cases de sedução em que você é a vítima certa e a pessoa também é a vítima certa sua, ou seja, existe ali uma reciprocidade e tudo mais, essas técnicas elas vão acontecer naturalmente. Você só vai refinar uma coisa ou outra. Portanto, eu tenho certeza que você conseguiu aprender, principalmente essas nuances. Se você não aprendeu, eu quero deixar claro que é importante você respeitar esse padrão de sedução. Você não vai seduzir todo mundo, nem o próprio Robert Greene vai te prometer isso. Mas as relações que você encontrar, as poucas relações que você pode realmente se engajar, elas vão ser muito mais significantes porque elas realmente giram em torno dos processos sedutores. Elas vão facilitar, elas vão transformar os seus movimentos, a sua tentativa de seduzir a pessoa de uma maneira muito mais natural, o que vai ser tanto bom para você quanto para a vítima da sua sedução também. E a mensagem da série também gira em torno disso. É você, no caso a rainha e o George, ou a Charlotte e o George, no fim das contas eles são pessoas que eram a vítima perfeita um do outro, eles preencheram seus vazios e esse respeito mútuo que eles tiveram, esse amor também, querendo ou não, é o que justificou eles lá na velhice estarem juntos, felizes por cumprirem um papel ali tão besta, né? Se a gente for olhar hoje em dia, tentar manter a linhagem de uma família, mas ao mesmo tempo fazer isso com um certo amor ali. Essa é a mensagem principal que a gente consegue trazer junto com o livro do Robert Greene, que só é possível se a gente parar para analisar o contexto de tudo isso. Dito isso, se você quiser mais uma análise parecida como essa, confere agora aqui a tela final que eu vou deixar para você ver o próximo vídeo, para também aprender um pouco mais sobre sedução a partir de séries e, claro, a partir das minhas experiências ao ler o livro A Arte da Sedução, correto? Te espero no próximo vídeo.